Um. Senhoras e senhores, Diego Moser aqui do Método Atos, 5 de julho de 2024. Estou aqui novamente com meu aluno Felipe Farias. E bom dia. Bom dia. Mais cedo, por volta das 5:30 da manhã, nos encontramos aqui, analisamos o mercado e agora a gente vai fazer a segunda parte do que aconteceu, daquela análise, e reatualizar o gráfico, dos gráficos que precisavam ser atualizados. Bom, compartilhar minha tela aqui. Compartilhando tela contigo. Vamos lá. Então, aqui no SDJPY, que eu mostrei que eu tinha tomado um risco de venda. Não está aparecendo na tela, Diego. Coloquei para compartilhar. Tela, go live. Foi? Agora sim, show de bola. Bom, depois de manhã, aqui no SDJPY, compartilhei que eu tinha tomado um risco de venda aqui nesse pivô aqui, né, a favor aqui dessa zona de congestionamento. Então, mapear aqui o congestionamento. Aqui eu tinha uma resistência. Tomei risco aqui. Não vi, discorremos sobre a possibilidade dessa compra, não achei adequada para minha gestão de risco. Falei que dependendo da forma operacional da pessoa, ela poderia comprar esse risco. E tomei esse risco na venda. Tomei o risco. Imediatamente eu tenho meus stop outs, que daí são mapeados por 1, 2, 3, 4, 5, 1. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Então um pivô 5, 5 bem formado ali, com minha expansão Michu me mostrando onde é que vai ser minha expansão extrema. Então aqui eu tenho um pivô catalogado 5, 5. Ele é o meu pivô de possibilidade altista. Então não tem como você tomar risco e colocar stops aqui abaixo dessa região aqui. Então o stop fica lá para cima mesmo. Arrisquei pegar um trade grande. Nessa conjectura aqui a gente também teria aqui uma retração de 62, simetria de baixa. Os preços eles caem aqui com essa 1, 2, 3, 4, 5 em expansão. Chega aqui a 13, 14 pips, a gente estava na aula, eu não liquidei, não coloquei nenhuma proteção, deixei o preço correr. Deixei o preço correr aqui. Tinha essa expansão jogando para cá, foi alcançada. E aí o preço faz um pivô aqui de alta, né? E sobe até essa região aqui. Nesse momento, né, eu tinha um compromisso às 7. Eu tomei risco, aqui era 5:30, 6. Esse box aqui, que é o box das 7, eu estava na academia. Enquanto estava vendido, meus stops lá para cima e stops de lucro lá para baixo. Voltei às 8, o mercado estava aqui nessa região, ele começa a demonstrar essa baixa, aí ele vem e, numa notícia aqui de payroll, né? O método ele não se importa com payroll, a gente até brinca que é payroll, a gente opera exclusivamente o gráfico, então a gente não tem nenhuma interferência externa. Eu sei que é muito difícil para vocês aí que estão escutando aí fora do método entender isso, mas nós não temos absolutamente nenhuma interferência externa fora do método, é puramente gráfico, somente gráfico. Óbvio, você sabendo que vai ter o payroll, você atualiza ali a sua gestão de risco e você atualiza, diminui um pouco a tomada de risco e você atualiza os seus alvos assim para ter uma possibilidade de oscilação maior. Mas você não precisa evitar payroll, você não precisa ficar nervoso com payroll, não precisa nem saber também se existe payroll. Eu sei que isso é duro para você escutar isso, mas eu acho que é interessante você começar a escutar outras coisas, visto que provavelmente você está perdendo no mercado. Então coloca a mão na consciência e aprenda coisas novas ao invés de continuar perdendo, né? Insanidade é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então o meu trade aqui ele chega a 14 pips,
volta aqui para 11. Eu sei que para vocês que estão escutando aí fora, 11, 14 pips é absurdo de muito pip. No método Atos não é assim. No método Atos a gente pega pip de verdade, não pega pedacinhos de pips igual vocês pegam. Então se atentem a isso, né? A gente deixa verdadeiramente o lucro correr. O trade Melhor parte volta. que tem. Como é que é, Felipe? Melhor parte que tem, deixa o lucro correr, só mapear onde é que estamos, e é isso aí, né? Exatamente. O trade vai, ele desce até aqui, ó, já com 24 pips, né? Desce com 24 pips. E aí eu deixei o lucro correr. A hora que ele vem aqui para baixo, traz a falha para cá. Traz a nossa falha para cá. Deixei o lucro correr. Tem uma atualização de linha de tendência. E aí, esse candle aqui, que é às 9h30 no payroll ali, ele dá esse spike, né, para cima, não adiciona nosso stop, não tem como dentro do método você estopar abaixo aqui dessas regiões, não aciona meu stop, volta aqui para baixo. Eu até coço o dedo ali para fazer uma liquidação aqui nesse pavio que ele deixa, que seria por aqui. O trade chega até 43 pips. Só que como era payroll também, eu deixei, apesar de ser exaustão ali, né, e a tendência primária está de alta, eu deixei, estava aqui no dia, não foi das melhores decisões, né, nós já alcançamos aqui a expansão do dia dentro do método, poderia ter tido uma liquidação, como fez aqui uma nova mínima, aí eu arrisquei para pegar mais, porém me protegi. Nesse é um contexto onde você jamais pode deixar o lucro positivo, um trade positivo, ficar negativo. Então, seguindo os axiomas, são 130 axiomas catalogados, eu simplesmente fui lá e coloquei um break-even. Esse é o contexto do break-even. O lucro ele teve a oportunidade, ele não acionou meu stop loss, ele voltou e sem filosofias vãs, né, porque filosofou, tomou, o mercado pode fazer o que quiser, ele poderia ter subido como subiu, mas ele poderia também ter caído. E aí eu dei essa oportunidade dele cair. Principalmente porque é sexta-feira e eu quero trazer a reflexão para o seguinte, não por ser sexta-feira somente, mas é uma sexta de payroll onde o mercado vai oscilar mais. Nós não usamos interferência de fora para ler os indicadores, as notícias, isso a gente não usa, mas a gente sabe que tem uma oscilação maior. Então a gente não foge de payroll. Você que usa as notícias, imagina comigo uma coisa que eu ensino lá dentro da mentoria. A pessoa ela está lá operando segunda-feira, faz PIP, terça-feira faz PIP, quarta, quinta, e durante a semana ela tem uma meta ali de 500 pontos na semana. Consistentemente 500 na semana, dá 2.000 por mês. Se tu fizer algo consistente com o drawdown controlado, você entra naquilo que eu chamo de corrida dos raros, que é a corrida dos juros compostos. Tem a corrida dos ratos, que é a corrida das dívidas, e a dos raros, que é a corrida dos juros compostos. Então você começa a prosperar exponencialmente, porque você tem, entre perdas e ganhos, uma constância de coletar pips sem ter drawdown absurdo, né, usando stop loss e etc. Imagina que você bateu a sua meta primária, não é bater meta e parar de operar igual se ensina por aí também, vários professores ensinam aí a parar de operar, que para você proteger teu capital, simplesmente eles falam isso para você não quebrar tão rápido e o curso deles se distanciar. Você compra o curso, ele te orienta a operar pouco, por quê? Porque daí demora para você quebrar, aí você quebra daqui a 1-2 anos, você não fica tão puto com o professor, né? Então, te colocam metas e te manda parar de operar. Isso beira um ridículo, porque imagina você ter uma loja de sorvete no verão e você tem um estoque de sorvete no armazém e na sua loja. E aí vem uma fila enorme e você é um empreendimento familiar, não vamos colocar leis trabalhistas aí, algo seu, da tua esposa, dos teus filhos, e tá todo mundo consumindo sorvete, inclusive tu tá vendendo a um preço mais caro, já absurdamente mais caro do que o normal, é verão, e a fila tá enorme, tua sorveteria pega preço, e você tem estoque, tá descansado, tá com a loja aberta, você virar para todo mundo e falar, deu meu horário, vou parar de vender, já bati minha meta do dia, voltem amanhã. Seria ridículo falar isso.
Você, obviamente, iria vender tudo que é possível, lucrar tudo que era possível de lucrar. Então, uma meta primária, só para você estar dentro dos juros compostos, da corrida dos raros, mais metas secundárias. Então, você vai arriscando na medida que você vai adquirindo gordura operacional. Imagina você chegar no payroll com a sua meta primária, se fosse 50 pips, tu chegar com 150, 200 pips. Você consegue tomar um risco maior. Então, quando eu chego no payroll com uma meta muito bem alcançada, ou numa sexta-feira, mas principalmente se vai oscilar bastante, né? Eu busco uns ganhos maiores. Imagina você chegar com 200 pips, você está com 40, 50 pips em aberto, você coloca obviamente um break-even, até porque a partir de 50 já pode ser liquidação oh my god. Liquidação oh my god é você olhar e falar, ai meu Deus, saí, não tem problema, são 500 pontos. Isso no Forex, né, é significativo. Mas se você tem gordura, tu pode tomar essa decisão de arriscar mais. E aí imagina que 1, 2 vezes no mês, porque tem outros tipos de notícias além do payroll, dê certo, você faça 150 ou 200 pips a mais, já vale a pena esse risco. Só que muitas vezes vai acontecer isso que aconteceu. Óbvio que se olhar o específico, ali esse trading específico, melhor seria ter saído aqui nessa expansão, por volta aqui de 30 pips, chego ali em 48, 42 saído, mas mesmo tendo subido aqui muito abruptamente para cima, poderia ter saído aqui na abertura com 28, poderia ter saído aqui em algum ponto. Não vou querer falar para vocês onde é que seria a saída, mas até questionei aqui, ficou um tempinho nessa região, fiquei questionando, tipo, cara, será que eu saio? Ah não, vou manter o risco, deu tempo para eu colocar ali tranquilamente o meu break-even, pra vocês verem que não foi assim tão rápido, porque cada vela tem 1 minuto. E aí o trade foi subindo e, pô, bateu ali, saí com um pouquinho pip, mas protegido, arrisquei sair com um pouco pip. Vou deixar aqui essa saída aqui de gabarito, mas poderia ter saído ali isso, e uma saída que faz sentido para... Eu tenho também a expansão no reverso, poderia ser eu saísse na expansão no reverso, né? Eu saí ali no cu da mosca, né? Então, eu posso até no gabarito, é meu gabarito, né? Ó, posso colocar aqui nessa expansão 3 pips acima, sairia aqui batendo no número, né? 37, se eu coloco aqui uma saída. Mas, assim, ó, por conta do meu... risco é algo individual. Por conta já da minha gordura, eu decidi arriscar, mas se fosse um trade de segunda-feira, eu já ia embolsar esses 50, 40 pips, porque daí eu já vou ganhando gordura para arriscar mais nos últimos trades. E também lembrando que a maior parte das oscilações ocorrem mesmo mais para o final da semana. É difícil ter notícia na segunda-feira logo de cara, né? Logo, como eu falei, eu vou enfatizar, eu não estou sendo incoerente. Não uso indicadores de notícia, mas nós sabemos que a notícia movimenta o mercado, mas a gente não usa como gatilhos de entrada ou saída ou não entrar. Inclusive, se for para escolher operar, eu prefiro operar no dia que vai oscilar muito. Trader bom opera no dia que oscila muito, tá bom? Trader que é meia boca assim, ele tem medo de oscilação. Tudo bem, cada um lucra como quiser. Enfim, foi um trade aí que poderia ter sido melhor, mas dentro da minha individualidade de risco, acabei saindo dentro dos parâmetros técnicos. A entrada foi até boa, poderia ter segurado um pouquinho mais e ter exaurido aqui essa onda, 1, 2, 3, 4, 5, e ter entrado por aqui, e poderia ter pego uma saída na expansão no reverso, que daria aí 45 pips, não fiz, tranquilo, semana está super boa. O que acontece? O mercado sobe novamente, a falha recaminha, e é isso. Essa é esse é o ocorrido aí do dia de hoje, e a gente vai reanalisar aí os demais ativos que a gente analisou aí. Não sei se tu tinha tomado posição, Felipe, eu acho que não. Não, eu vi que era um trade de meio de caminho e eu também saí, fui pra academia, não fiz mais risco.
Não se caracteriza trade meio de caminho. Meio de caminho, tá errado essa nomenclatura. Meio de caminho é assim, ó. Deu um trade aqui e tu quer vender aqui, ó. O trade tá aqui, entendeu? É um trade, pode ser de final de tendência. Por exemplo, trade aqui. Aí você quer vender aqui, ó, sem sinal, no meio do caminho. No meio do caminho do seu sinal de entrada e da sua saída. Então tá errado essa nomenclatura. Tem que adequar, porque senão tu nunca vai conseguir pegar esses trades, essas oportunidades, tá bom? Meio de caminho é assim, ó, já deu a oportunidade, ele já tá te dando lucro. Qual é a diferença? Por que não se opera trade de meio de caminho? Tá? Porque assim, ó, aqui tem um trade nessa máxima do dia. Já chegou a dar 46 pips. Aí vem e te dá um outro trade aqui. O sinal original, quer dizer, não vai ter trade aqui. Aí você quer entrar aqui. O sinal original está com lucro de 30 pips. Se você entra aqui, você está com zero. Se o mercado sobe até aqui, você liquida num break-even aqui e sai com zero. E esse rapaz aqui fica já com menos 30. Nesse caso de liquidação de proteção de break-even, se continuar subindo, está protegido. Se for cair dentro do método Atos, necessariamente dentro desse contexto, vai dar um novo sinal, você reentra. Então você sai e reentra. E o teu emocional está protegido. Se subir, tu está protegido, se saiu com zero. Se cair, você vai ter necessariamente uma entrada nova dentro do método. É quase que impossível. É 99,9% de chance de dar essa entrada dentro do método, nessas conjecturas que eu expliquei. Agora, se você entrou no meio de caminho, você chega aqui com menos 30 e fica torcendo. Você deixa de ser especulador, você começa a ser torcedor. Porque se subir, tu vai tomar uma trolha de 50 pips. E se cair, você vai ter um trade mal posicionado. Porque a entrada original seria aqui. Quando ele chegar provavelmente no 0 a 0 aqui, tu vai ter vontade de sair no 0 a 0 e aqui estaria com 30 pips novamente. Então, meio de caminho, a explicação de não se entrar no meio do caminho é essa. Aqui não seria trade de meio de caminho. Tá entendido? Sim. Lembrando, né? Poderia ter tido aqui uma tomada de risco. Enfim. E aí é isso. Vamos atualizar aqui o gráfico. Mas percebam que ele não tomou risco e tá certo. É que também depende o risco ali. Se você tá com 50 pips ali na semana, 60 pips tu vai arriscar, fica mais complicado mesmo tu tomar risco, porque se der errado, aí você fecha a semana negativa. Agora se tu tiver com 200 pips, pô, aí tu tem gordura para tomar risco, é isso que eu tô falando, né? Então aqui a gente tem nenhuma possibilidade aí vigente, não teve como pegar essa alta, né? Fica uma alta muito grande aí, o risco fica grande demais, e deixa, espera novas referências, né? Bateu aqui. Como não teve uma caminhada dessa falha, provavelmente vai fazer uma nova máxima aqui. Esperar uma nova máxima para segunda-feira, quem sabe, procurar alguma coisa aí de caminhada. Enfim. Agora aqui a gente pode colocar aqui, tá no 62 ali daquela dar uma limpada no gráfico. Olha aqui o nosso trade aqui que ficou aqui, é o H1, né? Teve isso aqui de possibilidade de lucro. Já chegou bem na linhazinha, né? Também poderia... Olha, a linhazinha tá aqui, ó. Linhazinha aqui. Eu tô vendendo abaixo da linhazinha. A minha venda é abaixo da linhazinha. Sim. É o mínima close. E aí... Mas eu teria aqui essa expansão, ó, que também era uma expansão fácil de ser usada para sair, uma expansão fractal, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu vou limpar o gráfico para vocês verem. Então, o cara, quando eu falo que poderia ter liquidado aqui no cu da mosca, poderia de fato ter liquidado. Ó, a expansão do método está aqui, né? Então, coloca aqui uma rebarba aqui para uns 3 pips de distância aqui para tu não querer ficar cu da mosca, né? Porque isso aqui é um suporte. E aí você teria 1, 2, 3, 4, 5. É a nossa expansão aí dentro do método, uma liquidação bem plausível de ser feita ali no M1, né? Bem plausível mesmo, né? Eu arrisquei e tomei. Mas... Como é que tu chama essa expansão no meio aí que tá... Expansão fractal. Como é que você vai chamar? Fractal? Ué, expansão de onda A. Isso é aula de expansão. Você tem que voltar lá nas aulas de expansão.
A aula de expansão fractal, é onde a onda C tende a terminar. Aqui é o A da C, te mostrando aonde a onda C tende a terminar. E aí é isso, aí começa uma onda 4, e aí se a teoria, se a onda 3 é pequena e curta, a quinta tende a ser rápida e abrupta, e tem uma possibilidade boa aí de um trade. Pena que não fez uma nova máxima para isso, enfim. Mas também não precisa caminhar essa falha agora, né? Pode caminhar a falha aqui, nessa região aqui. Mas lá no M1 a gente vai ter que esperar mais referências. Aqui também pelo M15 nós tínhamos um contexto Las Vegas alcançado aqui, né? São 8 pips de distância, então chegou a 4, então aqui nós tivemos um contexto Las Vegas, né? Nessa conjectura antes da queda. Então o contexto estava bom aí também para entrar. Aqui nós tínhamos um contexto Las Vegas fractal, ó. Então estava bom também. 2, 3, 4, 5. E depois esse outro ali com a nova máxima. Estava bem tranquilo. Bom, só atualizar as linhas aqui. Então o método Atos é algo muito tranquilo de ser operado. Você atualiza, deixa o teu gabarito atualizado. E aí só fica esperando na maciota, na mamata, como diz o meu amigo e aluno Charles. Aqui tem uma outra expansão, né, que é mapeada por SLT, 2, 3, 5 também aqui. Como é M15 é 8 pips de distância, que deu 6. Então poderia ter saído ali no cuzinho da mosca, desculpa o palavrão, mas bem na quinta de quinta, né? Aqui seria o A, B, C, 4, 5, A, B, C, 4, 5, quinta de quinta. Então estava bem fácil de sair ali. E, enfim, o gabarito mesmo pode ser colocado uma liquidação ali e poucos minutos mosquei aí para 40 pips de lucro. Mas tá certo. Vida de trader é isso aí. Agora, temos já essa retração, 62. Vamos descer o tempo gráfico. E aqui aguardar, né? Não tem o que fazer. Aguardar uma caminhada dessa falha, uma estruturada dessa tendência, o mercado dá novas referências. Vou salvar o template, o SDJPY. Vamos para o SDX. O SDX, que é o dólar index. Só passando novamente para relembrar onde é que nós estamos. Aqui tivemos alcance aqui. Pronto. O mercado fez a nova mínima e parou nessa linha de tendência secundária aqui. Também não caminhou a falha, então está necessitando uma caminhada da falha, lembrando que ainda está em congestionamento. E ainda tem essa, né? Ainda está em congestionamento. Então qualquer compra que fosse aqui ainda era congibox em aberto. Lembrando disso, né? Bom, aqui eu vou atualizar algumas linhas. Tudo eu ensino detalhadamente lá dentro da escola, com aulas gravadas, aulas ao vivo também, depende da época da escola. Hora mais com aula gravada, hora mais com aula ao vivo. Professor, a mentoria vitalícia, então o pressuposto é de que o professor sabe te ensinar e aonde que você tem que estudar, né? Então, isso aqui é um trabalho em conjunto aí com o Felipe. E hoje, nessa aula, em conjunto, ele é meu aluno, ele está participando ali como observador. O objetivo era mostrar para ele a facilidade que é a rotina de um operador, né, Felipe? Acordar no horário e ali tomar o teu risco, se for o caso. E pronto. Mapear os ativos do placar. Aqui também. Quem engolfou. Além de técnica, mudar o comportamento também do dia.
A técnica é a única coisa base que vai, é o principal fator base para se moldar o comportamento do trader. Se a tua técnica for subjetiva, aí o seu comportamento vai ser subjetivo, você não vai conseguir moldar o teu comportamento. Quando você ganhar, você vai ser levado para a ganância. Quando você perder, você vai ser levado para o medo. E aí tu não vai conseguir entrar nos juros compostos ali. Então a técnica de fato é o que molda o teu comportamento. A única possibilidade que você tem de moldar o seu comportamento é essa. Não adianta você estudar comportamento se a sua técnica for ruim. O seu problema não é comportamento. Eu sei que às vezes você acha que é, mas não é. O seu problema é técnico primeiro, e depois que você resolver o problema técnico, daí você usa a técnica para moldar o comportamento. Esse é o caminho. Agora, se a sua técnica é subjetiva, que quando você perde, você não sabe se foi você que errou ou se é a técnica que iria perder. Você precisa de algo objetivo para te dar essa resposta. Então, você precisa necessariamente, para vencer o mercado, de algo objetivo. Bom, aqui a gente não teve nenhuma possibilidade de compra aqui até então, na nossa análise lá no vídeo anterior. Os trades que estavam já em aberto chegaram a 50 pips, isso no dólar index, né, 50 pips aí. Ele é operacional também, mas eu meio que uso ele mais para direcional. Então aqui vai ter uma compra em aberto aí de desenho, ou pelo menos uma liquidação, né? Como eu não opero esse ativo, eu deixo só marcado só para placar, né? Mas se você quiser operar o ativo, você pode operar. Está possibilitando aí tá com uma possibilidade aí de formação de pivogênito, né? Eu já vou deixar aqui a formação possível. Diego, olhando para esse gráfico aí, eu lembrei daquele negócio do Getúlio. Será que não é essa a dúvida dele? Quando voltar? Não, a dúvida do Getúlio tem que ser a dúvida do Getúlio. Você comprou a dúvida do Getúlio e aí você filosofou, tomou, né, meu amigo? O Getúlio tinha que ser congestionado, mas não é. Aquele do Getúlio você pode esperar 2 anos para acontecer. Aconteceu esses dias aí algo, mas não era igual ao que ele disse, não. Eu até mapeei e guardei para quando ele voltar eu falar com ele. Mas você viu aí, né? Você não pode generalizar. A dúvida tua é a tua dúvida. A dele é dele. Se você comprar a dúvida do outro, daí é muito engraçado, porque daí seria assim, ó, eu não tô com dúvida, deixa eu pegar uma dúvida de alguém aí para eu ver. Geralmente é assim que acontece. Bom, template, salvar template, o SDX, salvo. Aqui também é uma possibilidade de formação de pivogênito. Deixa eu mapear aqui esse pivogênito aqui e limpar um pouquinho o gráfico. Só que um pivogênito que retrai muito, né? Bem inseguro. Bom, o SDCHF agora, lembrando, isso tudo é muito mais rápido se você fizer focado sem se distrair com fala, com conversa. Não teve aqui no SDCHF nenhuma possibilidade também de entrada. Aqui seria esperar um pivogênito, daí aqui tem resistência, você não entra. Bom, esse trade aqui você poderia liquidar, porque é um trade ele não é de ignição, né? É um trade mais de final de exaustão. Então você pode liquidar, mas não pode tomar esse risco aqui em resistências. Então eu posso liquidar nesse pivô LT com máxima simultânea, mas não posso tomar esse risco, que aqui é um monte de resistência. O trade sobe e aí desce no meio da notícia, na hora da notícia. A falha ficou um pouco bagunçada, ela voltaria para lá e depois para cá e agora aqui. Então o placar deu uma balançada aí nessa notícia, ficou em alguns momentos. Deixa eu limpar aqui, né? Aqui chegou no intraday, chegou aqui na nossa expansão, ali era para medir a retração.
Então, bom, está congestionado, aí aqui já sai da zona de compra do congestionamento, aqui sai do congestionamento e volta do congestionamento, então estamos em congestionamento. Esse candle aqui volta para o congestionamento, então na abertura do outro candle, ele há um congestionamento, então aqui você pode comprar se tiver um ciclo. Eu tenho um ciclo de baixa, eu tive um ciclo de alta. 1, 2. Poderia ter no mínimo liquidado aqui essa região. Como aqui não teve, eu não tenho um ciclo de alta aqui nessa alta aqui, né? Teria ciclo padrão 2, 3. Melhor esperar novas referências. Então espera aí, mas aqui se alguém tomou risco por aqui não está errado, está certo. Só que dá para esperar um novo ciclo, padrão 2, 3 tu já tem fechado, com esse candle tu já tem zona, enfim. E aqui tá zona neutra, mas nem tudo tá perdido, dificilmente ele vai subir de uma vez. Se ele subir de uma vez, entra em zona de venda, se ele cai aqui, volta para cá, forma um pivô, e aí então vou mapear esse pivô. E aí tem reentrada. Então, o método Atos ele é inúmeras possibilidades de entrada. Então você consegue vencer o TINA, que é o There is no alternative, que te leva para o FOMO. Você precisa entender o que te leva para o FOMO. O FOMO é levado pela falta de alternativa. Você acha que aquilo é a última oportunidade que você tem na vida. E aí você toma risco que não deveria. Não se prepara. Bom, aqui também está mapeado o template, salvar o template. O SDCHF. Pronto. O SDJPY já foi, vamos ver como é que está indo essa formação do pivogênito, beleza. GBP-USD, a nossa rainha, eu gostava de chamar de rainha quando a rainha estava viva, né? Aqui a gente mapeou que não teria vendas possíveis aqui, por causa da mudança de mindset, precisaria de novas referências. O mercado veio, ó, bateu nessa movimentação, isso é interessante você ver também, ó, nessa movimentação aqui, ele não fez com que suportes virassem resistências. Na verdade, consolidou esses suportes com esse pavio. Isso é lugar para ter pavio. Então, leitura de manutenção do teu trade. Vou só limpar aqui as LTs e deixar só essa última aqui mesmo. Vou deixar outra também para você. Eu vou limpando, né? Antigamente, quando eu tinha mais um caráter educacional, esses layouts, agora é mais um caráter operacional, né? Então, esperar novas referências, até por causa dessa bagunçada da falha, né? A falha deu uma bagunçada aí com esse pavio da notícia, então o ideal mesmo é esperar novas referências. E aí novas referências aqui seria uma possibilidade de venda. Vamos ver o macro, né? Que eu comecei aqui logo no micro. Pra ver se tinha alguma possibilidade de alguma coisa, mas no macro, vamos lá ver. Ó, bateu nessa LT, foi aqui. Vejam só, isso é um candle mensal, né? Como é um paviozinho aqui no candle mensal, mas lá no M1, né, Felipe? É algo grande, né? Então é isso que vocês têm que ficar ligados, ó. Aqui eu estou na possibilidade de uma mudança de mindset, né, pelo diário, pelo H1 já ocorreu, a gente vai estudar, ver como é que tá, mas chegou ali a 30 pips, a mudança de mindset é se afastar do suporte, né, virou resistência, virou suporte, se afastar dela. Vou descer o tempo gráfico aqui. Aqui nós já temos uma completude de ondas, aquele desenho, aquela figura de desenho já está com a completude alcançada. Então aquela compra lá de baixo já foi alcançada, aqui a CLT vai ser ajustada. Isso aqui. Então temos aqui alguns suportes, aí 1, 2, 3, 4, 5, 1. Esse é a expansão principal, evolução de pivô complexo, aula básica. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Alcançou a expansão lá no cu da mosca de exaustão, essa é a quinta de quinta. Não caminhou a falha também, então
tem aí uma possibilidade de caminhar a falha mais para frente. O que quer dizer? Uma queda em retração e uma alta em exaustão. Então é isso. Lembrando que ainda está congestionado, do diário também, mesma coisa. Chegando aqui a gente poderia ter liquidação ou vendas. M30, M15. Aqui é a mesma coisa, né? Vou só atualizar aqui. Aqui já está com a minha expansão feita. 1, 2, 3, 4, 5, 1 com motivação. Então foi tudo nos conformes. Ainda está altista. Esse ativo a gente motivou que não teria vendas, né? Talvez se alguém tivesse vendido aqui, não é desenho, tá? Tivesse vendido aqui, talvez teria ganho aqui 26, com muita dificuldade, mas não existe venda aqui dentro do método, tá bom? É um risco muito grande, não tenho como tomar esse risco. Se você vendeu aqui, tu tem que procurar a aula anterior, a que eu postei agora recentemente, que foi feito 5 horas, a gente mapeou ao vivo, né, Felipe? Que era suporte, que várias resistências viraram suportes e que não poderia tomar risco aí de trade, ainda mais com a CLT aqui passando aqui. Bom, deixa eu... Fora isso, esperar novas referências aqui, essa caminhada da falha, provavelmente uma nova máxima, caminhada, e aí já são 11h41, talvez dê um pivogênito, mas... não sei, provavelmente aí a semana, para mim eu vou tomar essa semana como fechada, vou fazer outras coisas da vida, dá para operar ainda, até final da tarde dá para operar, dá para tomar risco já para segunda-feira, abertura de mercado de domingo, na verdade, domingo 18 horas, mas eu prefiro esperar, ficar fora nessa conjectura, esperar a abertura de mercado de domingo, agora sim, o mercado está bem mapeado. Lá na aula anterior tu falou que a gente já tinha mapeado para segunda. Ainda não, tinha que ver as referências que aconteceriam, principalmente por conta dessas oscilações que viriam por causa da notícia. Com essa atualização das referências, aí agora sim a gente está bem mapeado aí para segunda-feira, esperar uma segunda-feira, uma consolidação de nova referência superior, uma nova referência inferior e caminhada da falha. Então dá para pegar isso aqui ainda na segunda. Hoje não tem como ter novas referências estabelecidas, então opere hoje com vida própria, já na abertura de mercado da semana que vem. Óbvio, passa aqui no final do dia para ver como é que fechou, para ter uma noção mais apurada. A técnica é como se fosse um farol que te ilumina os candles para frente, tá? Então tem que sempre ficar de olho nesse farol. A técnica, escreve aí quem está escutando, a técnica é um farol que ilumina os teus próximos passos, os trades para frente. GBP/USD. Salvo layout. E o último do placar. Essa técnica funciona em qualquer ativo, tá? Vai funcionar em cripto, vai funcionar em qualquer coisa. Só que não dá para acompanhar tudo, né, cara? Uma hora o cara tem que escolher. Então aqui esse aqui eu vou tirar. Não precisa. Esse aqui eu também vou tirar, dar uma limpada no gráfico. Esses aqui eu vou tirar também. Eu também vou tirar, dar uma limpada. Aqui eu vou tirar também. E aqui eu vou tirar, e vou tirar, e vou tirar. É o euro. Fica esse aqui. E aí ele fica aqui. Pronto, gráfico limpo. E cadê a minha falha? Eu apaguei ela. Tô dando Ctrl Z. Apaguei a falha em algum momento. Vou apagar tudo que eu tirei. Vou colocar uma falha. Aqui tá difícil, né, de ver onde é que vai ser essa falha aqui. Vou deixar esses dois pontos aqui, que são os pontos. Quando isso acontece, tem que entender o que é uma falha, né? São pontos de tendência. Então deixa esses dois pontos aqui para o mercado se decidir. Novas referências, né? Isso aqui eu apago. Isso aqui eu apago também.
Então tá, também não tinha como tomar risco aqui, a gente mapeou isso. A compra vinha lá de baixo, lá de trás, vários dias atrás, lá 4 de julho, né? Ontem, lá na mínima de ontem. E aí até então tá válida, congestionou, aqui é zona neutra, tem que esperar. Ou você tá comprado lá de baixo, ou tu tá fora. Ou tu tá de fora. Vou pegar esse aqui também. E, enfim, é só esperar. O cenário atual é esperar. Deixa essa fíbula M1 só. Tô meio gripado. Atualizar aqui o H1, a falha não caminhou, bateu nessa LT, ó, a importância de ter uma LT antiga. Bateu nela. E não conseguiu fechar acima, né? E essa aqui atualiza pra cá. M30. Ó, aqui alcança também a expansão. Deixa isso aqui pra lá. Isso apaga. Isso apaga. Semana que vem vai estar tranquilinho de operar, viu? Com essas conjecturas aí de caminhadas da falha. Vamos salvar o template aqui. Salvei todos os templates, euro. E vou enviar lá para o grupo dos gabariteiros. Deixa eu fazer um undock chart. Eu tenho várias telas aqui, né? Tenho 2 computadores aqui, várias telas. GBP fica, o SDJP eu vou tirar para fora. Esse meu Jaspion podia ter reembolsado 50 pips, mas semana boa. Sua semana fechou bem aí? Como é que foi? Não sei se te perguntei isso antes. Tu não operou essa semana direito? Não, essa semana não consegui operar direito. Tu falou isso no último. Começo de mês é corrido. Tem que ir no banco, aí empresa, né? certificado digital para resolver. Mas enfim, tem semana que vem toda para pegar PP. Mas isso é bom, porque daí tu tem múltiplas fontes de renda, tu pode ser trader e ser empresário, pode ser trader. Hoje em dia tá fácil pra caramba isso aí. Bom, terminei aqui a nossa análise, achei que foi bem produtivo sobre o que a gente fez. Fizemos um trade aí que podia ter embolsado 40, 50 pips, sair no zero. E pra mim eu fecho a semana aí também. Achei bem pra caramba a semana. Tu queria saber, tu me perguntou sobre essa venda aqui, né? Isso, como é que tu mapeou ela? Mas como que você acha que se mapeia ela? Se mapeia com expansões, faz as expansões, mapeia, não tem como. É que às vezes, Felipe, tu quer saber como é que eu sabia que ela ia acontecer. E isso não é uma pergunta boa, porque não tem como eu saber que ela vai acontecer. Eu só reajo ao sinal. Não sou eu que tenho que determinar. Lembra a aula do stop loss? Não sou eu que tenho que determinar que vai ter uma queda. Eu entro no sinal e o sinal ilumina a minha. Eu vou surfando o sinal. Tu não precisa saber, tu tem que desapegar disso, cara, de querer saber as coisas, sabe? Saber se vai cair, quantos pips vai cair, como é que você acertou. Olhando para trás, tu vai ver que tu acertou a máxima do momento aí, né? Uma venda que eu fiz bem aqui. Tu vai ver que acertou, mas é olhando para trás. A hora que tu tá aqui, tu poderia ter tomado stop, poderia ter, né? Eu tenho a quinta de quinta, tá tudo no gráfico aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 aqui, exaustão, quinta de quinta, exaustão. Tem as expansões, essa expansão aqui mapeada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Enfim. E em algum momento você vai ter que ter nada sobe para cima, né? E aí teorias das falhas, nova referência.
Te falta então leitura de tendência para a tua leitura de timing, porque tu precisa saber quando que vai ter a probabilidade da formação de nova referência superior, nova referência inferior da caminhada da falha. Te falta entendimento de caminhadas da falha como estrutura da tendência, tu precisa estudar mais isso, tá? E te falta a percepção. Quando eu te falo te falta, é orientação de estudo, tá? Não é uma crítica. E te falta estudar sobre a possível formação do sinal. Como que vai ser as teses de possível formação do sinal? O que tem que acontecer para caminhar a falha? Nova referência superior, nova referência inferior. Poxa, dentro dessa tese de nova referência superior, nova referência inferior, o mercado aqui cria uma nova referência superior, cria uma nova inferior, volta os preços até aqui. Aqui tinha, dentro do raio-x, expansões que chegavam até aqui, e dentro dessa queda bate nesse suporte, né? Então essa liquidação aqui, ó, que foi feita aqui, a venda foi feita aqui, ela poderia ter saído aqui ainda por causa desse suporte aqui. Você vê o erro que eu cometi de querer, só porque eu já estava com muito pip, pegar mais pip, né? Eu deveria ter embolsado mesmo os 50 pips ali, não embolsei. A diferença também entre eu e às vezes alguém que está começando é que eu fico muito tranquilo com os meus erros. Eu tenho paz com a minha condição humana. Eu entendi aquilo que Nietzsche fala: sou humano, demasiadamente humano, né? Humanos, demasiadamente humanos. Então eu vou na gestão de risco. Deveria ter clicado, quase cliquei para sair aqui, mantive ali por conta de já ter uma gordura, quis arriscar mais, saí no zero. Pelo menos coloquei o break-even, que isso é local de break-even, mas pela conjectura toda eu poderia ter saído aqui nessa, isso aqui é suporte, né? Suporte macro super significativo, aqui é nova referência superior, nova referência inferior, e eu operei na luz dessa teoria das falhas. Te falta estudar isso, para você entender, e te falta entender que aqui eu tive já uma caminhada de passos curtos. Aí eu já tive aqui essa expansão, isso é zona de exaustão, aqui me deu uma venda de desenho, não tem como eu saber que vai cair tudo. Aí cai, dentro, eu já posicionado, cai e faz uma falha, um pivogênito, daí tu segura, aí segura até aqui, enfim. Né? Aí eu olhei muito esse gráfico aqui, o H1, e não olhei lá o D1, então a liquidação aqui seria muito boa. Ainda mais que estando em retração, ou seja, contra a tendência, você pode expandir a onda C. Estou contra a tendência, se eu expando a onda C, sai na liquidação lá no cu da mosca. Então é isso, eu não sei se isso exatamente te responde, tá? Mas daí eu vou parar a gravação agora, que daí eu te dou uma aula mais avançada. Mas olha só, aqui fica a expansão, porque aqui está no YouTube, está gratuito e tal, e meu intuito não é só tirar onda que a técnica é melhor, não, ela realmente é melhor. Meu intuito também é ter parceiros, e a venda da minha mentoria vitalícia tá de graça, R$ 3.397, tu é meu parceiro vitalício, tu entra lá no grupo do Discord e você aprende diretamente comigo, com a comunidade. Temos aqui o nosso grupo do Discord, ó, você aprende aqui comigo, com a comunidade. Tem aqui um monte de estudos que a galera faz, tem o pessoal que estuda, né? Hoje é sexta-feira, o pessoal já tá com as barbas de molho, e tenho aí mais de 300 horas já postadas de aula gravada, tenho mais de 1000 em catálogo, tem aula ao vivo, tem dúvidas, enfim, depende também do que você precisa, do que a escola precisa. Tem hora que vai ter mais aula gravada, tem hora que mais aula ao vivo, mas você não vai ficar a ver navios, porque formar um especulador é um trabalho manufaturado. Não é só tu assistir aula, tem que assistir aula, tem que tirar dúvida, tem que ter uma comunidade certa, tem que ter uma técnica objetiva, tem que saber como moldar o teu comportamento. Tudo isso eu te dou do início ao fim, então tá de graça. Para de perder no mercado e vem investir comigo, vem ser meu aluno. E o objetivo de ser vitalício, o pessoal às vezes não me entende por que é vitalício. Deixa eu explicar. É vitalício porque é o seguinte: eu formo e eu vou formar os melhores traders do mundo. Networking vale mais do que dinheiro. Eu quero que os melhores traders do mundo sejam meus parceiros. Então, o Felipe Farias está aqui, eu estou formando ele como trader.
Eu queria parceiros de trader de especulação, só que o que tem aí fora é muito ruim. As técnicas que vocês operam aí fora são muito, muito, muito ruins, são totalmente subjetivas, vocês não estão nem preparados para esse papo de saber o que é subjetivo e o que é objetivo. Mas é de fato muito ruim. O que eu fiz? Comecei a formar, estou ensinando o Felipe Farias e outros ali que vocês estão vendo, outros da escola. E óbvio que eu tenho alunos na escola que ainda não se dedicam, mas uma hora eles vão acordar, eles compraram um método vitalício. Aí, meu intuito é formar os melhores traders do mundo e ser parceiro desses traders para várias coisas que a gente possa ter. Parceria em lealdade, parceria na vida, para conversar, enfim. Então é vitalício por isso, eu não quero formar concorrentes. O cara entra aqui na escola, ele fica por aqui, não precisa mais comprar nada aí fora. Nada, 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 nada. Fica aqui dentro e a gente opera o mesmo método pro resto da vida e eu vou ter aparato para ensinar vocês aí, pelo menos 10 anos aí eu tenho aparato para ensinar, né? Mas já um monte de material gravado. O que tu acha, Felipe? Vale a pena estar na escola? Tô um ano e meio aqui, né? Eu vou responder isso aí. Com certeza vale. Pois é. Só isso aí. Bom demais, então eu vou fechar aqui. Vivendo e aprendendo, né? Todo dia eu aprendo uma coisa nova com vocês. Contigo, com o Charles, com o Rafael, e assim vai. Fechou, obrigado, Felipe. Vou interromper aqui, daí a gente termina aí esse papo aí técnico. Se tu tiver alguma outra dúvida, eu falo com mais paciência para você, que aqui no aberto eu não queria falar muito detalhado. Mas é basicamente isso que eu te falei, mas vamos detalhar isso. Então, cancelando aqui, valeu para quem assistiu até agora, tchau.